Meus irmãos, a paz do Senhor, aqui é o pastor Carlos Martim e a pedido do irmão Jean, nós estamos gravando aqui esse vídeo. Esse vídeo será uma mensagem que a gente vai estar aqui passando para os irmãos em questão de continuação de uma campanha que os irmãos estão fazendo aí. Eu quero parabenizar o irmão Jean por dar continuidade a essa campanha mesmo em meio a essa pandemia que nós estamos vivendo. Uma pandemia mundial, mas eu sei que Deus nos dará a vitória. O tema da campanha, o texto está aqui em Jeremias capítulo 33, verso de número 6, que diz assim: Eis que lhe trarei a ela saúde e cura, e o sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança. A palavra de Deus aqui no livro do profeta Jeremias, a gente vê que Jeremias, que foi um profeta que Deus levantou justamente para profetizar ao povo de Israel. Mas deu uma pergunta: quem era de fato o profeta Jeremias? Eu pontuei aqui algumas situações em que a gente observa no verso 4 ao verso 5 do capítulo 1 do profeta Jeremias. A gente vê que Jeremias ele foi escolhido e consagrado por Deus quando ainda estava no ventre da sua mãe. O próprio Deus se manifesta a Jeremias e diz isso a ele. A gente vê que no verso 6, a resposta de Jeremias a Deus é a resposta de alguém incapacitado para assumir tamanha responsabilidade. A gente vê aí, de certa forma, a humildade do profeta Jeremias e o reconhecimento também como ser humano da sua pequenez, algo que é bom que nós realmente entendamos que diante de Deus e diante da grande obra de Deus nós de fato somos pequenos. Mas a gente vê que no verso de número 9, o próprio Deus ele faz reafirmação, ou seja, Deus reafirma a capacitação de Jeremias para o ministério. Agora a gente observa que Jeremias ele foi enviado por Deus e ele foi comissionado a ser porta-voz do Senhor, ou seja, a falar à nação de Israel através de Deus. E no verso de número 10 do capítulo 1 ainda, a gente observa que o ministério de Jeremias era para nações e reinos. E a gente vê que o próprio Deus se manifesta ele dizendo que o ministério dele seria para arrancar, para derribar, para distribuir, para arruinar e edificar, e também para plantar. E aí a gente, nós que conhecemos bem a história do povo de Israel, a gente vê e observa que o chamado de Jeremias não foi um qualquer chamado. Em toda a história a gente entende que Deus ele sempre chamou homens e mulheres e contou com o ser humano para que a sua obra fosse feita aqui na terra. Na época do profeta Jeremias, a gente vê e observa que o povo de Israel estava em pecado, em desobediência a Deus. Israel por muitas vezes caiu no pecado da idolatria, adorando outros deuses. E a gente vê que nesse período aqui, um período de desobediência e de idolatria, Deus então levanta o profeta Jeremias, conhecido como profeta chorão. E o ministério de Elias, ou melhor, de Jeremias, não foi fácil. A gente vê que nesse ministério, Jeremias, ele passou por alguns tipos de provas. E a gente sabe, irmãos, que quando alguém se coloca à disposição de Deus, a gente sabe que as lutas, as dificuldades, elas de fato sobrevêm sobre as nossas vidas. Até porque tudo que Satanás não quer é que nós façamos a vontade de Deus, é que nós assumamos o nosso chamado diante de Deus, diante do mundo. No caso de Jeremias, foi diante da nação de Israel, para falar a verdade ou fazer a vontade de Deus.
E a gente percebe então que dentro dessas provas que Jeremias ele passou, sofreu, ele foi ameaçado de morte. Jeremias ele sofreu isolamento. Jeremias ele sofreu tortura, ele foi torturado no tronco. Jeremias ele sofreu prisão. Ele foi desafiado, ou seja, sofreu desafios, destruição, violência, encarceramento, fome, correntes, né, chegando ao ponto de ser acorrentado. E eu acho que uma das piores situações também foi a questão da rejeição. Por que rejeição? Porque Jeremias, a Bíblia diz que nessa mesma época existiam outros profetas que também profetizavam a nação de Israel. Só que eram profetas falsos, profetas que profetizavam aquilo que o povo queria ouvir e não aquilo que Deus estava falando. E Jeremias, ele de fato, ele falava por Deus, ele falava a palavra de Deus, ele falava a verdade, e a que o povo vivendo em pecado não queria. A mensagem de Jeremias era a seguinte: Jeremias falava por Deus dizendo que se o povo não se consertasse, a nação israelita seria levada e ficaria cativo durante 70 anos na Babilônia, e foi o que de fato ocorreu, porque eles não saíram desse pecado, não entenderam a palavra de Jeremias, mas deram crédito a falsas profecias. A gente não é muito diferente os dias de hoje. A gente sabe que existem aí profetas que profetizam aquilo que o povo quer ouvir, mas não profetizam aquilo que é necessário que o povo ouça, aquilo que vem de Deus, que é a verdade, que é a grande profecia de Deus, que é exatamente a palavra de Deus. Agora a gente observa o seguinte, voltando aqui para o foco, no capítulo 33, a gente vê que aqui se trata, na verdade, de uma promessa que Deus ele faz ao povo de Israel. Por que que Deus faz essa promessa? Porque Deus ele é misericordioso, porque Deus ele é grandioso, porque a graça de Deus ela excede qualquer coisa. E a gente vê a graça de Deus presente no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento. A graça de Deus, o amor de Deus, já era existente no Antigo Testamento, e a gente vê aqui, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Por exemplo, a gente vê aqui, em Hebreus, eu pontuei aqui alguns versículos em que diz o seguinte, olha, Hebreus capítulo 12, verso 6, a Bíblia diz, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. Ou seja, aqui Deus estava de fato fazendo uma promessa no capítulo 33, mas Deus estava antes dessa promessa, Deus estava, através de Jeremias, falando ao povo daquilo que eles iam sofrer, justamente porque Deus ele corrige e açoita a todo filho a quem ele recebe ou a todos que ele ama. A gente observa em Hebreus capítulo 12, verso 11, a Bíblia dizendo, toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Aí, ou seja, ao depois, entretanto, produz fruto pacífico ao que tem sido por ela exercitado, fruto de justiça. A gente observa, por exemplo, aqui um outro versículo, em Apocalipse, capítulo 3, verso 19, em que a Bíblia diz, eu repreendo e corrijo a todo quanto amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te. Observa a palavra de Deus. Jeremias, capítulo 18, verso 8, a Bíblia diz, se tal nação se converter, o próprio Jeremias falando através de Deus à nação, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Irmãos, quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente vê muitas situações em que o povo de fato desobedeceu, em que o povo de fato pecou contra Deus, e Deus então permite algo
acontecer na vida desse povo, para que eles possam entender que Deus é grande, que Deus é Deus, que Deus ele quer ser adorado, e ele faz isso para incentivar ou influenciar, de certa forma, forçar essas pessoas a voltar a servir a Deus como dantes, ou seja, voltar o coração ao arrependimento e adoração a Deus. A gente vê, por exemplo, em Juízes, em que logo após a morte de Josué, a gente vê que o povo, eles começavam a pecar, desobedecer, Deus levantava um juiz, e esse juiz livrava o povo das mãos do inimigo. Morrendo esse juiz, o povo voltava a pecar novamente, e Deus levantava sempre uma outra nação que está inserida dentro do próprio povo que morava nas terras de Canaã, em que o próprio povo de Israel não os expulsou, não os tirou, não os matou, como era a ordem de Deus. E aí Deus tomou a decisão de segurar esse próprio povo, para que quando Israel pecasse, esse povo então se voltasse contra Israel, numa forma de forçar Israel a se arrepender dos seus pecados. Mas voltando aqui, a gente vê que o povo de Israel, mesmo com as profecias de Jeremias, o alerta de Deus, o povo não se arrependeu. E acabou que eles foram para a Babilônia e permaneceram lá durante 70 anos. Mas aí a gente vê a graça de Deus. A gente vê a graça de Deus no Antigo Testamento, no Novo Testamento. A gente vê a graça de Deus na nossa vida. E quando se trata da graça de Deus, a gente já vê ela estampada aqui em Jeremias capítulo 33, versículo 25 e 26, em que a Bíblia diz: se a minha aliança com dia e com a noite não permanecer, e eu não mantiver as leis fixas dos céus e da terra. O verso 26, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque lhes restaurareis a sorte. Observa aqui a graça de Deus. Porque lhes restaurarei a sorte e deles me apiedarei. Ou seja, mesmo o povo não se arrependendo dos seus pecados, a graça de Deus ela foi aplicada aqui na vida do povo de Israel. O que Deus estava dizendo aqui? Que mesmo se a aliança dele, ou seja, com o dia e com a noite, não permanecer, sofresse alguma alteração, né? No caso, Deus estava se comprometendo aqui com Israel. E a gente vê, por exemplo, um grande exemplo da graça de Deus no Novo Testamento, está em João capítulo 3, versículo 16, em que a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda que quando nós falamos aqui do capítulo 33, que está inserido promessa de Deus, promessa de paz, promessa de prosperidade, essa promessa está inserida na vida do povo de Israel, não porque eles mereceram, não porque eles foram merecedores, mas porque eles esteve sobre eles a graça de Deus. A graça de Deus foi aplicada sobre eles. E a graça de Deus, ela é aplicada na nossa vida hoje, no mundo, como está aqui escrito no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Essencialmente, irmãos, no verso de número 6 do capítulo 33, que é o nosso foco, que é o tema da campanha, a gente vê aqui, por exemplo, dois temas inseridos nesse versículo de número 6, ou seja, promessa de Deus, mas não porque o povo merecia, por causa da graça, da misericórdia, da bondade de Deus. Nós vemos que o primeiro tema está relacionado à parte física, ou seja, a cura, ao que Deus está falando sobre a questão da saúde, da cura, e Deus está dizendo sararei, ou seja, Deus falando de questões físicas,
questões físicas que podem estar relacionadas ao corpo do indivíduo, ao corpo físico, ou também pode estar relacionado à terra em que eles estão vivendo. Mas o mais importante que eu vejo aqui, nessas duas situações aqui, nesses dois temas, é que o segundo lugar, onde a Bíblia está dizendo assim, olha, e que é a parte B do versículo, e lhes revelarei abundância de paz e segurança, ou seja, aqui o tema está relacionado exatamente ao futuro. Revelarei abundância de paz e segurança, ou seja, algumas versões dizem manifestarei ao invés de revelarei, mas o que não importa muito, porque todos os dois sentidos apontam para o futuro. Nós estamos vivendo, irmãos, um verdadeiro caos aqui na Terra, um caos mundial, com essa questão dessa epidemia do coronavírus. E eu quero ler aqui para os irmãos um versículo que está inserido exatamente no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 21, no verso de número 11. Eu estou pegando aqui para nós estarmos lendo, para os irmãos entender o quanto a graça de Deus, ela se manifesta na vida do povo, mas também para que os irmãos entendam que quando fala de abundância de paz, nós sabemos que paz, realmente, tranquilidade no coração e na alma, nós vamos ter exatamente no futuro, ou seja, algo que ainda está por vir, que não veio, mas que certamente virá. Onde nós teremos abundância de paz verdadeiramente? A não ser no céu. Desde que nós conhecemos a Bíblia, ou seja, desde o início da história do ser humano, nós não encontramos, não existe paz abundante, a não ser paz abundante no interior do ser humano, concernente ao seu individual com Deus, que em meio às guerras, em meio às tribulações, em meio às dificuldades, mesmo vivendo, às vezes no deserto, mas tem paz dentro dele, trazida pelo Espírito Santo. Mas em meio a essa paz trazida pelo Espírito Santo, também existem momentos de tristeza. Qual cristão que já não chorou por causa de uma dificuldade, por causa de uma crise? Mas o que eu quero dizer é que nós entendamos que essa promessa de Deus a Israel em relação à abundância de paz, ela está relacionada exatamente com a morada da igreja no céu, com a morada da igreja na glória. No versículo 11 do capítulo 1 do Evangelho de Lucas diz: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Meus queridos irmãos, observemos e que nós possamos nos atentar, que nós precisamos da cura da alma, precisamos da cura do nosso corpo físico, mas acima de tudo, eu penso que Deus, o que Ele realmente quer falar comigo e com você, através dessa palavra, é que nós precisamos nos preparar, porque essa epidemia, o coronavírus, ele indica que o arrebatamento da igreja está próximo. Ou seja, aqui em Jeremias 33:6, na parte B, aponta uma situação que aponta para o futuro, como eu já disse. Paz verdadeiramente, a abundância de paz, nós encontraremos em Cristo Jesus de Nazaré, quando nós estivermos na glória. Que nós possamos, eu e você, almejar acima de tudo na nossa vida, essa paz que virá no futuro, onde a igreja será arrebatada. Jesus, ele está nos chamando, através dessa situação que estamos vivendo, para que nós venhamos abrir os nossos olhos e para que nós possamos nos atentar para buscarmos mais a presença de Deus. Quem sabe talvez você está me ouvindo e precisa, além da cura física, precisa de uma cura espiritual, uma cura na alma. Talvez essa cura que você precisa é exatamente o arrependimento dos seus pecados. Irmão, minha irmã, hoje é dia. Esse momento, Jesus,
Ele pode, através da sua decisão, perdoar os seus pecados. Entenda, promessa de Deus para Israel, a graça presente na vida do povo de Israel, a promessa de Deus está presente na nossa vida, a promessa de Deus está presente no Novo Testamento, porém, nós entendamos que a graça de Deus, ela é mais emanente no Novo Testamento que no Antigo Testamento, e tudo que Deus quer é agir na sua vida, na nossa vida, através da graça e da misericórdia dele. Que você possa aceitar Jesus como Salvador, talvez voltar para a igreja, voltar melhor para os caminhos de Deus, reconstruir a sua aliança, refazer a sua aliança com Deus, quem sabe está quebrado. E eu quero orar por você. Senhor Deus, eu oro por essa vida que acabou de me ouvir. Peço ao Senhor para que as suas mãos se manifestem sobre ela e que a tua graça, Senhor, continue sendo abundante na vida do ser humano. Que este homem, que esta mulher permaneça e que nós entendamos que o arrebatamento da igreja está próximo e a maior promessa do Senhor para a nossa vida é nos levar para morar com o Senhor no céu. Meus irmãos, Deus abençoe. Paz do Senhor, fica com Deus.